Opa. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Pavone Corretor, PavoneCast, transmitido diretamente de Orlando, aqui da minha casa, em Windemir. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que já me seguem, muito obrigado por terem voltado aqui. E vocês que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Quem fala com você aqui é o Pavone Corretor, sou corretor de imóveis aqui em Orlando. Você está pensando em comprar sua casa, está pensando em mudar aqui para Orlando, então é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. Você quer entender um pouquinho mais qual é a realidade que te espera aqui em Orlando. É possível mudar para Orlando? É possível comprar o seu imóvel em Orlando? Mas não é tão simples quanto você anda vendo aí pela internet. E aqui você encontra conteúdo sério e informação de verdade para poder tirar suas dúvidas. Mas é isso daí. Esse capítulo está sendo gravado hoje na minha casa e deve estar sendo transmitido hoje no dia 20 de fevereiro, feriado de... Produção, qual é o feriado dia 20 de fevereiro? Você lembra aí, não? President's Day? Eu não sei qual é o feriado, mas você deve estar descansando, deve ser carnaval aí no Brasil e você vai assistir isso daqui durante a sua folga. Então seja muito bem-vindo. Não podemos lhe deixar de agradecer todos aqueles patrocinadores que ajudam a gente a manter esse podcast no ar, que é a Pie Faction, a melhor pizzaria de Orlando. Você já levou ele para comer na Pie Faction, Ivens? Não, doutor não come pizza, né? Tem pizza sem glúten lá, doutor. Talvez. Né? Vou mandar o maninho entregar uma pra você lá, viu? Fica tranquilo. A Florida Connection, que é o meu brokerage office. Rosana, um beijo, obrigado por me aguentar. A Florida Prime, que ajuda a gente a decorar as nossas casas de temporada. A ADM Orlando, que administra os nossos imóveis de temporada. A Câmbio Hoje, que ajuda o pessoal a mandar o seu dinheirinho lá do Brasil pra cá. Tá pensando em tirar o dinheiro do Brasil? Liga lá pro pessoal da Câmbio Hoje. Fala, eu vi lá no podcast do Pavone. E manda o seu dinheiro aqui para os Estados Unidos. Ele tem todas as soluções descomplicadas. E o nosso querido amigo Flávio, da TS Immigration. Para você que está querendo imigrar aqui para os Estados Unidos, ele tem soluções de vistos, principalmente o visto que hoje está bem famoso entre nossa comunidade brasileira, o EB2NIW. Está pensando em aplicar o seu visto? Bate um papo lá com o pessoal da TS Immigration, veja se você se qualifica, porque 4 anos trabalhando com eles e nós estamos com 100% de aprovação. Nunca tive um índice tão bom, graças, claro, à TS Immigration e à qualidade dos nossos clientes, né? Também não podemos deixar falar que os caras estão bem formados, né? Mas é isso daí. Hoje eu estou trazendo um convidado muito especial. Eu queria, de antemão, agradecer o meu amigo Ivens, que me apresentou o Dr. Juliano, que é o nosso entrevistado de hoje. Ivens, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter vindo aqui em casa. E eu queria apresentar o Dr. Juliano Pimentel. Vocês devem conhecer, vocês devem já seguir ele. Tem lá mais de 900 mil seguidores já no Instagram. É um cara sensacional. É o marido da dona Carol, 2 filhos, um de 18 de 2. O Caio e a Bela. Ele é médico, fisioterapeuta, mestre em coach. É um cara que ajuda nas áreas da vida, na alimentação, você emagrecer, você viver melhor. É um cara que faz pesquisa sobre glúten. É um cara que tem livros escritos e hoje nós vamos conversar com ele porque ele vai trazer, um dos livros dele fala sobre ansiedade, o mal que isso faz. E aí, você que está pensando em imigrar, é uma das coisas principais que a gente vê aqui na nossa cidade, vocês passarem por alguns problemas de ansiedade, acabar engordando por causa disso, acabar se estressando. Então, ele vai trazer um pouquinho do conhecimento dele para ajudar vocês a vencerem esses
passos que vocês que já estão aqui estão dando e para você que está pensando em mudar para cá, evitar ou ajudar a passar por isso. Além disso, o Dr. Juliano Pimentel já tem mais de 100 mil alunos espalhados pelo mundo, todos os seus cursos, autor de diversos livros, e você encontra ele no @Dr. Juliano Pimentel, no Instagram, no YouTube e no Facebook, tem vários vídeos legais lá. Eu vou confessar para você, doutor, olha, essa vida de youtuber não é fácil. Com essa responsabilidade de médico deve ser mais complicado ainda, não? Como é que você arruma tempo para fazer isso? Doutor Juliano, por favor, gostaria que você se apresentasse aí para todos os nossos ouvintes. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo carinho aí, pelo convite de estar aqui com você na sua casa e hospitalidade. Olha, chegou um ponto que, na época, eu tive que acabar escolhendo, né? Então, eu preferi focar, principalmente no meio acadêmico, na parte da internet e do ensino, indo para o mestrado, para os livros, e deixar um pouco o consultório. Inclusive, dei baixa até no CRM, para você ter ideia, por conta da empresa, por conta dos alunos, que tinham uma demanda muito alta. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na época, porque hoje eu vejo que eu consegui tocar pessoas em mais de 70 países, coisa que eu não faria dentro do consultório. Você teve uma abrangência muito maior. Exato. Né? E eu acredito que quando eu comecei na internet, tinha o Lair, tinha o Drauzio e tinha eu no YouTube. Uou, isso nós estamos falando de quantos anos? 2016, nessa base aí. Uau. 2016 foi o iniciozinho. E aí, quando eu comecei a mexer com a parte da internet, chegou um ponto que depois eu vi que eu estava lidando muito com obesidade, porque a minha esposa ela tinha feito bariátrica e chegado a 103 quilos pela segunda vez. Oh, meu Deus do céu. Isso, e eu vejo, eu tenho diversos amigos que fizeram isso. E voltam a engordar. E voltaram a engordar. Exato. E é um assunto muito delicado, Pavone, porque... Sabe a história da corretagem? Vamos vender uma casa? Então, eu vou te vender isso e isso vai ser bom. É ótimo, não tem nada de errado. É fácil, né? Eu vou cortar a tripa, eu vou amarrar o estômago, não vai dar nada de errado. Fica tranquilo, né? A história não é bem essa, né? A gente sabe de muitos problemas que tem. E depois de 3 a 5 anos, muitas pessoas reengordam. Principalmente porque a gente opera o estômago, não o cérebro. Exatamente. E grande parte da obesidade... ela vem de um distúrbio de ansiedade e um distúrbio comportamental. Ah, mas é meu hormônio. Tá, mas seu hormônio também tem um quesito que envolve intestino, que envolve inflamação, que envolve hormônios, que envolve o comportamento, que envolve sono. E aí, no final das contas, eu morava no Espírito Santo, Carol, em São Paulo. Eu me vi numa situação que ela estava voltando a engordar e eu falava de obesidade e a mulher só chorava. Aí eu falei, se eu quero casar com essa mulher, pelo menos médico para emagrecer ela, tem que ser. Eu ia fazer ortopedia, né, bicho? Então... Aí eu falei, sair de osso para metabolismo é bem complexo. E na época eu descobri que eu era celíaco. Como o celíaco é aquela pessoa que não pode comer glúten porque dá uma doença autoimune. E meu intestino estava sangrando em 7 pontos quando eu descobri. Nossa, mas tão grave assim? Estava no estágio pré-câncer. Uau! E aí, e é um negócio difícil de detectar, né? Nos Estados Unidos, para você ter ideia, William Davis, quando escreveu o Barriga de Trigo, tá? Naquela época, a média de diagnóstico dos Estados Unidos eram 11 anos para fechar um diagnóstico de doença celíaca nos Estados Unidos. Uau! Hoje, se reduziu bastante porque tá muito mais prático. Mas... Eu descobri que eu era celíaco no meio da faculdade de medicina. Eu tive 15 pneumonias até 15 anos de idade, 27 pneumonias até 15 anos de idade. Você sabe, doutor, que eu tenho uma amiga que ela tinha dores de cabeça constantes. E ninguém resolvia nada até que ela... Tem uma aluna chamada Nina, no Japão. Ela gastou o equivalente a quase $100 mil indo na emergência no hospital do Japão, com enxaquecas que parecia que era você falar em salva. É uma que dá no olho que a pessoa quer arrancar a cabeça fora. Exato. E ela gastou tudo com os exames lá. Aí ela marcou uma consulta comigo à distância na época. E aí a gente tinha feito, ela já tinha lido meus livros, eu quero marcar uma consulta. Ela chegou no hospital e falou pro médico, investiga doença celíaca. Ela, de onde você tirou esse diagnóstico? Eu fiz uma consulta médico no Brasil. Ele volta daqui a 15 dias. Aí ele colheu os exames.
e ela tinha doença celíaca avançada. Uau. Pra você ter ideia, ela com 39 anos, um ano depois de ter tirado o glúten, com 41 anos, ela engravidou, teve uma menina, nunca mais teve enxaqueca. Nunca mais e mudou teve problema. tudo na vida dela. Tudo com diagnóstico. Mas falando de glúten, eu ia entrar depois nesse assunto, mas já que a gente começou com ele, mas não é quase tudo dessas comidas processadas que a gente tem hoje não contém glúten? É só a gente pensar da seguinte maneira. A gente está num país onde é bom fazer dinheiro. Todo mundo gosta de fazer dinheiro. Exato. Quanto menor o custo da matéria-prima para eu fazer o dinheiro, melhor. O glúten é um espessante mais barato que existe no mundo. Ah, e tá explicado por quê. Ele é a mistura da gliadina, tá? São duas proteínas que se juntam. E essas proteínas que se juntam, quando se juntam com água, sem dar nomes complicados aqui, se eu falar algum nome complicado, me corrige que a gente simplifica. Manda pau. Depois E o aí- pessoal da produção bota o E aí o que caps acontece? lock ali. Quando a gente pega isso aí, é usado em shampoo, é usado em creme, é usado em chiclete, é usado em maquiagem, é usado em qualquer lugar, cara. Só pra fazer, para o negócio ficar com... Por conta da textura. E ele é o que forma aquelas bolinhas dentro do pão onde o fermento fica aprisionado. E o que as pessoas não sabem, que aí entra o mito do integral, é que quando eu como um pão integral, eu como um pão mais saudável. Não, você come um pão mais doente. Ah, tá de sacanagem. Não, tô falando Pelo sério. amor de Deus, doutor. Fica tranquilo. Depois, Ai. olha só, quando a gente pega algo integral, a gente tem que entender qual o contexto histórico que isso foi criado. O contexto histórico disso foi: a indústria tinha que gastar muito dinheiro para fazer o polimento desses grãos. Ela, para parar de polir e reutilizar o que estava sendo descartado, Criou o começou integral. a lançar mão Vende disso, mais exato. caro e gasta menos Vende para mais caro produzir. porque tem mais fibra e a casca é a parte mais nutritiva da planta. Mas com isso eu tenho que usar uma farinha chamada glúten vital, que tem 400% a mais do glúten. Quer dizer, Ou você tá seja, comendo ele um veneno diminui ali. o índice glicêmico, ou seja, quanto o açúcar sobe no sangue na primeira hora, mas em contrapartida ele inflama muito mais. Aí você vai falar, mas Juliano, de tudo que a gente está falando aqui, o que tem isso a ver? Obesidade, com ansiedade, com negócio, tudo? Hoje, as consultorias que eu presto para a maioria dos meus clientes fora do Brasil, que, por incrível que pareça, o brasileiro que está fora de casa, ele é extremamente carente de saúde. Exatamente. É como se ele tivesse órfão não só do país dele, mas em saúde completamente. Porque por mais que ele tenha um médico do Brasil, o médico que está conduzindo e fazendo as coisas, ele é daqui. Então, o médico do Brasil, ele não atende em si. Ele presta uma consultoria mediante tudo que está ocorrendo, mas não é todo mundo que entende esse conceito aplicado. Então, eu estava conversando há pouco tempo com uma paciente na Europa, na Alemanha. Dá esse exemplo para você. E um quadro de doença autoimune arrastada durante muito tempo. Só que quando a gente olha essa situação e a pessoa não tem ideia e está tomando de remédio em remédio, mudando de remédio em remédio agressivamente, dentro da medicina alopática, ela não consegue ver saída nisso, porque cada remédio que ela troca o efeito colateral também. Entendi. E acumula muita coisa. Então, quando a gente vê a obesidade cresce, se os remédios resolvessem a obesidade, a gente não estava no país que Exato. só cresce a obesidade. E não tinha mais gordinho. Se a academia resolvesse a obesidade, a gente não tinha tanta academia aberta e com cada gordinho crescendo mais. Só fofuchas e fofuchas. Se a gente não... Se os remédios... Olha só, vou dar uma data para você agora. E para quem está aqui ouvindo. Os ansiolíticos mais utilizados, tá? Na psiquiatria, eles são da década de 1950. Ô, louco. Então é um negócio completamente ultrapassado. Querido, não adianta, porque a gente tem uma barreira chamada barreira hematocefálica. E para sair do sangue e ir para o cérebro, o buraco é mais embaixo. Ixi. Aí entra o poder de você ter alguém que norteie você na sua condução. Quando eu fiz meu mestrado aqui na parte de coach dentro, nos Estados Unidos, voltado para isso, eu já tinha feito os cursos do Tony, Sim. já tinha feito várias coisas aqui nos Estados Unidos, mas quando eu decidi fazer isso aqui,
foi exatamente para chancelar o resultado que eu já tive nos meus cursos no Brasil. Entendi. E aí eu percebi uma coisa muito nítida. A gente tem uma coisa chamada de engramas dentro do cérebro da gente. O engrama é a formação da memória, a formação de ciclos de redes neurais. E quanto mais reforçada essa rede neural, mais eu tenho um comportamento, um hábito. O hábito, ele pode ser um vício Ou uma virtude. Exato. Virtude, ou seja, se você tem um hábito repetitivo, ele pode te fazer bem ou mal. Quanto mais forte o hábito, mais neurônio flui ali, mais dopamina circula. Mas a dopamina não é pelo prazer, não, tá? A dopamina é pela novidade. Dopamina não é o hormônio do prazer. É novidade. É mesmo? Por que a rede social, você flipa ela por causa da novidade do que vai chegar a cada minuto? Você fica ansioso por causa disso. E aí você quer mais. Exato. Então, a novidade do que está chegando e o circuito de prazer também tem a relação da dopamina, mas primordialmente teve um artigo que foi feito sobre isso já, mas inclusive com macaquinhos, tá? E esse circuito do prazer, hoje as pessoas têm com o quê? Que são reforçados com gluteomorfinas, com exomorfinas, que vem do pão, que vem do leite, e aí essa pessoa vive. Não consegue abandonar o queijo, não consegue abandonar o pão, mistura o pão com o queijo. E por que o pão é sempre terrível? Porque o pão, ele aumenta o sal, que libera dopamina, ele aumenta o açúcar, por conta do trigo ou por conta de qualquer farináceo, e ele aumenta a gordura. Ele mistura 3 alimentos dopaminérgicos em um só. Aí o teu organismo fica... Bum! Aí esse organismo... Não, ele fica cracudo. Não, exatamente. Ele fica cracudo, exatamente. É o sugar rush. Dá aquela saciedade depois. Não, mas você quer ele mais, fica frenético. É igual criança quando come doce. E aí, depois de 2h30, quando baixa essas exomorfinas, ele pede mais. Aí você quer comer de novo 2h30. Então você tem que comer de 3 horas. Não, é porque o vício faz com que você esteja exposto de tempo em tempo. Que bagunça isso. E isso que você está falando do Instagram, né? De ficar jogando para cima, a gente vê as crianças hoje em dia numa ansiedade muito maior do que eram as crianças da minha época. Total. Né? Eu tenho 44 anos. Não, a gente é da mesma época. Exato. A gente não tinha essa ansiedade que essa molecada tem hoje. Não. Né? A gente é pé no chão. Exato. Eles, não, o tempo todo atrás de informação, não tem paciência para nada, tal. Quer dizer, é uma mistura de toda essa informação que eles têm com uma alimentação também. Eu acho que junta 2 aspectos, tá? Minha filha, por exemplo, no colégio dela não tem nem Wi-Fi, não tem nem celular. Oi, que legal. O único celular que é permitido tá na secretaria. Nem professor, nem diretor, ninguém tá com celular. Onde você achou um colégio desse, rapaz? É um achado. Literalmente, tá? É um achado. E assim, tanto que quando a gente fala de ansiedade de sair, de mudar de um país, que a gente está conversando aqui, é um aspecto importante, Pavone, porque o que passa na cabeça dos pais são vários contextos. O que passa na cabeça do homem vem um prover. O que passa na cabeça da mulher vem a oscilação da estrutura familiar. Insegurança. Insegurança. Será que vai dar conta? E aí a gente vai para um novo... Puta, vou mudar minha estratégia inteira da família aqui, como a gente tem norteado tudo. Como vai ser lá? E às vezes a mulher ela não trabalhava e aqui tem que Será trabalhar. Será que o conforto que eu tinha eu não vou ter mais? Movimenta tudo. Lá eu não tinha que preocupar, fazendo 50 pau por mês, 60 pau por mês. Eu tenho uma vida boa aqui no Brasil. Vamos lá. Puta, e nos Estados Unidos, o que vale isso? Esse é $10 mil aqui, que vai assim, ó, dependendo... Vai rapidinho. Vai rápido. Vai rapidinho. Vai rapidinho. Então, esses contextos, quando eu vejo as pessoas que me pegam para fazer consultoria de saúde, basicamente, Pavone, elas falam, doutor Ju, eu pago às vezes $400 para ter uma conversa de 10 minutos com um médico. 10 minutos. Eu falo, mas como 10 minutos? Ela, não, 10 minutos. Não tem, é muito objetivo, é muito claro e é direto. Nem olha para você muitas vezes, nem põe a mão. E papou e ainda passou o remédio e vai embora. Eu falei, olha, mas ele é necessário, porque ele é o médico. Então, você está num país que você joga a regra do jogo, daí você vai ter que entender essa regra do jogo. E é complicadíssimo. Mas aí a gente entra dentro de um contexto importante. A regra do jogo. Quando a gente olha para a regra do jogo, Pavone, quando a gente passou por períodos como a gente passou na pandemia, por exemplo, quem leu meu livro lá, Ansiedade, o Fim da Escravidão, que está como best-seller lá, desde que a gente lançou em junho do ano passado. Tem na Amazon Tem na Amazon, tem na Amazon. Inclusive, deixem os reviews de vocês depois que vocês lerem lá.
É muito importante para mim. Pode mandar no direct também que eu respondo todo mundo, se eu conseguir ver. Mas assim, eu vejo uma coisa que é muito importante. As pessoas, elas esperam às vezes conseguir ter uma transformação completa da vida delas com a mudança do ambiente externo onde elas estão. Mas às vezes isso pode gerar mais problema ainda, né? O ambiente externo, ele influencia sim, totalmente, tá? Mas você tá aqui e eu garanto que você tem N exemplos, e você já citou N exemplos disso ao longo do podcast. Eu já fui ao Japão 4 vezes. E o que eu mais vi foram exemplos assim também no Japão. Então, quando a gente vê isso em vários países, a gente começa a experimentar situações das pessoas esperarem que o ambiente onde ela está transforme a vida dela. E não é só isso, né? Isso é um dos fatores. Só que o primeiro ambiente que tem que estar pronto é o interno. Quando minha filha nasceu, Pavone, na primeira semana que minha esposa estava em casa, terceira semana da gente em casa, a gente descobriu um nódulo de 8 centímetros na mama dela. Ei. Ali a gente viu o chão desabar. Claro. E eu falo que dentro desse aspecto todo, como a gente mantém a sanidade, a paz interior, independente do que aconteça. Esse é o verdadeiro chamado. Isso tem que ter muita calma, tem que ter muita oração aí, né? Exato. Porque você só tem como ter a paz que transcende o entendimento através, não é do que você pensa, é do que você sente. Exato. E o seu sentir, quando você quer vir e se estabelecer em um outro ambiente, como uma outra nação, você vai ter que preparar ele para um estado de adaptabilidade alta. Só que quanto mais nós crescemos neurocientificamente, após os 40 anos, o esforço que eu tenho para gerar aprendizados novos é muito maior do que alguém de 20, do que alguém de 15, do que alguém de 2. Por isso que muitos pais, ao virem para cá, vêm pelos seus filhos, pelo que eles querem pros filhos a longo prazo. E, obviamente, eles querem para eles também. Sim. Mas eles olham a longo prazo aquilo que move eles em maior valência imediata para gerar a transformação que ele precisa e a motivação interior dele. Senão ele não sustenta. A mesma coisa vai para a obesidade. A mesma coisa vai para a ansiedade. Ansiedade, a mesma coisa. E aí mistura os dois, aí você tem um problema. Exato. E é o que a gente vê acontecendo muito aqui, né, doutor? Não tem jeito, as pessoas fazem toda aquela mudança, toda aquela bagunça, às vezes sem preparação ou sem a preparação correta, né? E acabam caindo nisso daí. E você tem ideia que hoje, quando a gente pega a terapia cognitiva comportamental, vou te dar um exemplo, tá? Por que coaches, eles têm acesso a tantos resultados diretamente? Por que alguns psicólogos com algumas técnicas têm acessos tão diretos a resultados? Porque a gente consegue alterar a meditação também, a atividade física também. A quantidade de córtex do seu cérebro muda, a massa cerebral muda mediante a atividade que você exerce no seu dia a dia. Exatamente. Você muda o tamanho do volume do cérebro. Isso são as ferramentas de coach que você aplica. Não só o coach, mas o que eu digo é que hoje, qualquer pessoa que tenha ansiedade, qualquer pessoa que tenha problema, ela precisa ter um aporte de um profissional. Sim. Porque a ansiedade subiu agora com a pandemia. Vou falar um número aqui, tá? Antes da pandemia, a cada 48 segundos uma pessoa se matava. Você tá louco. Sim, senhor. Isso é nível mundial. Nível mundial. Após a pandemia, se eu não me engano, o último relatório que saiu foi de 40 ou 38. Para não falhar a memória agora. Reduziu ainda em 10 segundos. Nossa Senhora. Pavone, é muito sério, as pessoas não podem ficar sem assessoria. E assim, é importante você investir em você, porque sem saúde você não conquista nada. Olha, você tá aqui. Se você não tiver saúde aqui, como é que você mantém você empreendendo aqui? Não tem como. Não tem como, não tem como. E aí vem o problema que você estava comentando do sistema, né? Total. Porque eles colocam o McDonald's a $1, a $2, e às vezes a pessoa, naquela economia, né? Vou fazer isso, vou economizar aqui para poder gerar, para poder pagar a escola, para poder pagar o carro do filho, para poder pagar isso, e acaba se alimentando de um... Se você quer economizar, lê lá o livro, que lá eu ensino como você lança mão de jejum dentro disso. Eu vou contar a minha história para você, eu estava te contando Sim. aqui, mas eu vou compartilhar com eles.
Eu estava lá com os meus quase 300 pounds e falei, bom, vou emagrecer. Eu arrumei uma colega de profissão sua, que é a doutora Vanessa, aqui em Orlando, e ela fez exatamente isso que você está fazendo. Foram sessões de treinamento de coach. Ela não clinica aqui como médica. Não, ela não. Só como coach. Só como coach. Quero conhecê-la. A formação dela é de nutróloga, Perfeito. doutora, e ela fez isso. Ela tem um médico na clínica dela, um médico Sim. aqui para poder realmente fazer Prescrever a o que ela exame, deseja. Exatamente, prescrever o que precisa ser necessário. Legal. E aí nós passamos por tudo isso daí. E o que me mudou, que durante 30 anos da minha vida, eu sempre fiquei tomando remédio, fazendo as coisas erradas, né? E nunca ninguém sentou comigo e mudou a relação da minha relação com a comida, a minha relação com o comportamento, a minha relação com isso. E foi aí que eu comecei a entender, quer dizer, ela me mudou, me ajudou a eu me corrigir, né? E eu mudei todos os comportamentos para ter uma vida mais saudável e foi muito vantajoso, né? E é exatamente isso. Porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Uma pessoa quando sai do Brasil, ou deseja sair do Brasil, por exemplo, um médico. Cara, para você validar o seu diploma aqui nos Estados Unidos são 10 anos. Não, é. Por baixo. É. Tá bom? Dá mais ou menos isso. É uns 10 anos. É. Eu sei, porque eu tenho colegas que o fizeram e assim, não é simples. Então, dentro desse contexto, a pessoa tem que ter a clareza, exatamente por neurociência, do que ela pode desenvolver e hiperestimular dentro da área dela. A maioria dos meus clientes que chegam ao aspecto de consultorias individuais acabam sendo os executivos, né? Porque a grande massa ela vai para os cursos de maneira geral, mas tem a maioria das pessoas que querem uma coisa exclusiva e quer o resultado, ela precisa de ter alguém lado a lado com ela. Porque a pessoa que está gorda, ela é viciada. Sim. É um vício. Sim. É um vício. E a primeira coisa, eu não sei se você conhece, mas um dos métodos mais difundidos no mundo é o AA. Primeira coisa do método AA, primeira regra. Eu reconheço que o álcool é mais forte do que eu. Exato. E eu preciso de ajuda da força criadora, de Deus, do nome que quiser dar, para sair dessa birosca aqui. É porque o cara tem que se reconhecer num limbo que ele sozinho não saiu. Sabe qual era o meu maior vício? Qual era o meu maior defeito? A autocompensação. Eu chegava, nossa, Eu mereço. Hoje eu fechei um negócio. Eu mereço, vou comer um steak, vou abrir um vinho, vou comer um bolo. Só que eu fechava um negócio hoje, fechava um negócio amanhã, fechava um negócio amanhã. E aí eu ficava nessa autocompensação e jogando a saúde embora. Terrível, é a né? prosperidade, né? Mas hoje eu me autocompenso com água, né? Minha avó falava isso, a barriga é prosperidade, sinal de Mas eu prosperidade. posso te falar uma coisa? Porra, Para pra pensar. né? O ser humano é o único. É o único ser existente no planeta que quer receber parabéns por fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Não existe outro, querido. Exatamente, é verdade. Todos conscientes. A gente quer receber parabéns por fazer o que tem que ser feito, cara. Aquilo que a nossa mãe falava, né? Você não fez mais do que Porque a sua obrigação. Parabéns. Então, assim, é um nível de maturidade que a gente está numa sociedade que está ficando muito fragilizada, Pavone. Essa é uma realidade. A gente nunca teve tão conectado e tão sozinho. É verdade. Isso é verdade. E está se afastando cada vez mais, né? Não é à toa que o número de crianças que estava se mutilando durante a pandemia aumentou brutalmente. Porque as crianças estavam arrancando cabelo, batendo cabeça. Crianças nunca tiveram nada. Por causa O aspecto da pandemia, o isolamento, foi algo que nunca aconteceu em massa. Tem um artigo científico muito interessante que eu estava estudando para o doutorado. E ele cita o seguinte, Pavone. Quais são os 2 sentimentos que podem mudar a ação humana? O que foi utilizado na pandemia, qual foi? Medo. Em larga escala. Qual foi o outro sentimento que era capaz de mudar tudo dentro do ser humano? Fazer usar máscara, seguir regra, fazer tudo. E tinha a mesma potência do medo ou maior. Esperança. Esperança. Você juntou os dois. Só que o uso do medo adoece. A esperança não tem contraindicação. Não, a esperança ela te leva para frente. Exato. Só que o uso do medo doutrina e adoece. E gira a máquina.
E você tem que entender, o produto é você. Tem trilhões de dólares sendo investidos todos os anos. Aqui nos Estados Unidos, quem vê é gritante. É só olhar pra televisão, pô. É verdade. Eu tinha uma vida assim, agora eu tomo tal remédio e agora eu voltei a sorrir. Meu mundo estava em preto e branco e agora voltou a ter cores. Tem um que é o máximo, que se você que não gosta de comer vegetais, eu inventei o remédio que eu triturei os vegetais, eu sequei os vegetais e botei numa cápsula. E aí você só tomar essa cápsula e não precisa mais comer vegetais. É o famoso liofilizador com encapsulador. Eu encapsulei o vegetal mágico. Mas assim, é porque para quem não é da cultura americana, acha que isso é algo gritante. Mas para quem é daqui, isso é o dia a dia deles, é o mundo deles, cara. Quando eu mudei para cá, eu estava fazendo um estudo sobre pizzaria. Né, eu tinha uma ideia de montar uma pizzaria aqui e tal. E aí eu fui entender como é que era o mercado de pizza. As pizzarias aqui, elas trabalham 24/7, né? Elas não fecham em nenhum momento. Ela é o almoço e a janta de muitos americanos aqui dentro dos Estados Unidos que vivem de pizza no almoço e de pizza na janta. É um mercado fabuloso, um mercado sensacional para se ganhar dinheiro. Não é como lá no Brasil, que a gente tem como um restaurante onde a gente vai jantar, vai curtir, comer um negócio diferente. Por isso que a gente tem todos esses Hambúrguer problemas. também deve entrar dentro disso. Hambúrguer entra no almoço, principalmente. Só no almoço. Olha que legal. É uma maravilha. Por isso que... Aí, mas é o sistema. Ele te vende essa comida ruim para poder te vender um tratamento, né? Para poder te vender uma cirurgia bariátrica. E aí, voltando ao contexto da ansiedade, da obesidade, da doença, um grande aspecto que ocorre, Pavone, é que as pessoas, dentro desse olhar imediatista, a ansiedade, ela é fruto de uma faculdade mental. A depressão também é fruto de uma faculdade mental. A depressão é fruto da memória traumática mantida. Ou seja, a memória é uma faculdade mental. Sim. Você sabe o que você sabe porque você viveu e você reteve algo em memória, assim, em gramas, como eu já tinha te citado. E a imaginação é também uma faculdade mental. Sim. Que te fez imaginar seu negócio, projetar tudo que você tem, o podcast, sentar, antever toda essa conversa. Só que quando eu começo a manifestar medo por coisas que não existem diante de mim, mas eu criei na minha cabeça, eu começo a ter clinicamente um quadro de ansiedade. Só que a ansiedade existe no ser humano desde que o mundo é mundo. Porque foi isso que nos fez antever inimigos, preparar o terreno, fortalecer, botar uma câmera, preparar. Você entende? E por que virou doença agora, nesse ponto? Exatamente porque juncionou a alteração de estrutura comportamental com a alteração de estrutura biológica. Nós somos seres triunos. Vamos jogar da seguinte maneira, tá? Nós temos o corpo e a mente. E a energia. Imagina, computador, software e plugar na tomada. A tomada ali. Então, plugar na tomada eu não tenho tanta alteração aqui. Imagina dessa forma. A não ser que venha de fora, a potência e o negócio. Mas imagina que dentro desses dois contextos aqui, quando eu como que não presto, o intestino altera aqui. Eu altero o intestino, altero a parte do intestino, altero hormônios que são produzidos. Isso altera o que vem para cá no software. Exato. E aí, uma alteração intestinal sozinha já gera ansiedade. Uma alteração intestinal sozinha já gera depressão. Você está querendo dizer, então, que aquilo que a gente põe para dentro pode te gerar para os dois lados. Sim. E eu estou dizendo que aquela pessoa que acha que não tem cura é porque ela ignora que a doença tem 3 esferas. Você tem a esfera do corpo, a esfera da psique, a esfera da alma e a esfera do espiritual. Então, a esfera do corpo, a esfera mental, a esfera energética. Então, sei lá, o cara que vive cansado, sem energia, ó vida, ó céus, é um contexto. Então, tem cada um dentro de uma esfera de atuação. E quando a gente olha só num contexto, você consegue resolver até determinado ponto. Que é o que a medicina normal faz. Exato. E tá tudo bem, ela tem o seu lugar, você tá infartando, você tem que abrir lá e botar o que tem que fazer, não tem isso. Cada um tem a sua parte de colaboração. Mas se você não tá tendo resposta, você deve para ontem buscar ajuda. Exatamente. E é o que eu costumo dizer, cara, eu tenho muitos alunos aqui nos Estados Unidos.
E eu falo pra vocês, cara, é mais barato do que o que vocês gastam com o Starbucks, vocês investirem em vocês. Porque E é em dólar, verdade. velho. É ridículo. É É verdade. peanuts, é discutir besteira isso, cara. Mas uma das perguntas, né, que nesse tratamento que eu fiz para emagrecer era assim: mas você tem condições financeiras de custear esse tratamento? O tratamento, né, a minha mudança de alimentação, ela foi mais barata, foi muito Do que o que você mais gastava. barato do que eu gastava antes. Exatamente. Com besteira, com outras porcarias. E tem um ponto, eu costumo dizer, meus alunos economizam em torno de 30% a 40% economicamente, financeiramente, com o que gastavam, tá? Exato. E isso permite a eles que invista muito mais na qualidade do que consome. Exatamente. Esse é o cenário. E o grande X da questão, eu vou dar um exemplo agora, né? Passaram agora, já tinha o Ozempic no Brasil aprovado, Uhum. e aí agora aprovaram o Ozempic, que não é esse mesmo nome, mas para o emagrecimento. Que é o dobro. Agora- Você sabe quanto custa por mês para o cara aplicar na barriga dele e emagrecer? E o artigo de 46 semanas, não, 50, não lembro agora quantas semanas exatamente, quase 1 ano e 3 meses. Aham. Você aplicando essa dose durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, você emagrece 10% do seu peso. E só que- Peraí, 10% do seu peso. Isso. Eu tenho alunos que emagrecem 7 quilos em uma semana, Exato. 5 quilos em uma semana. E mantém. E sem tomar nada. Então, mas a questão é, eu quero que alguém resolva o meu problema. É a tal da pirula mágica. Exato. E aí, enquanto você toma, você tem o resultado. Uhum. E tá tudo bem. Você pode até usar. Você pode até usar. Eu tenho pacientes Não, que... tem casos e casos. Não. sim. Você pode até usar, mas você tem que estar cuidando em paralelo do comportamento, do sentimento, de tudo que está fluindo. Que é aquilo que nós falamos da cirurgia bariátrica. Exatamente. Que o cara volta, como você comentou da tua própria esposa. Exatamente. E aí, eu falo que dentro desse aspecto é o que a gente mais precisa fazer. Porque a pessoa, ela pode investir 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil em suplemento por mês. Uhum. O suplemento é como se fosse o vento a favor, com o barco posicionado, a vela posicionada no mar correto. Isso. Não adianta você enfiar um monte de suplemento, um monte de remédio e remar contra a maré de... Não tem jeito, você não vai sair do lugar. Entendeu? Então, esse é um aspecto importante a ser olhado. Mas você sabe por que grande parte das pessoas hoje manifestam ansiedade, além da parte alimentar e intestinal? Por conta do sono alterado. O sono, por si só, já gera grande parte dos diagnósticos de TDAH. Nós temos uma área no cérebro que liga o funcionamento... TDAH é o ADHD, né? Isso, transtorno de déficit de atenção. Isso. Muitas pessoas hoje fazem diagnóstico disso. E a ansiedade, O meu filho. exato, a ansiedade muitas vezes vem exatamente da alteração do contexto de sono da pessoa. Se ela não dorme, ela automaticamente reduz a capacidade cognitiva dela. Quer dizer, não descansou, não jogou Isso é aqueles hormônios comprovado. todos. Porque você tem que lavar a mente toda noite. Então, a higiene de sono é imprescindível. E hoje, cada ano que passa, a gente dorme menos. Porque cada vez mais a gente está exposto à luz. E cada vez menos a gente... Que horas o sol nasce aqui? Aqui, perto das 6 e pouquinho da manhã. Exatamente, 6h50. Ele nasceu hoje. Isso, 6h50. 6h50. A primeira hora antes do sol nascer é uma hora fundamental para todo ser humano estar desperto. Acorde antes do sol. Acorde antes do sol, exato. Se você pega, biblicamente falando, em Provérbios, você tem aquele que madruga me encontra. Tem vários trechos bíblicos. Se você pegar no hinduísmo, você tem vários trechos falando da hora de se acordar antes do sol. Isso é histórico ao longo da humanidade inteira. Por quê? Quando você acorda antes do sol, você vai ver que a vida inteira já está desperta. Só você que está dormindo. Exatamente, é isso mesmo. Tudo. Pássaro já acordou, bicho já acordou, só você que está dormindo. E, teoricamente, Você faz parte desse sistema. Exato. Só que você está fora do fluxo no qual esse sistema roda. E aí você adoece. E qual a explicação técnica para isso daí? Por Ué, que a gente a tem que gente tem acordar quantos um por pouco cento antes? de água no corpo? 70%?
É isso? Se a maré é alterada com a lua, força da lua. você tá achando que você fica fora da regra, ou Não, de bonitão? jeito nenhum, né? Vai perguntar para qualquer médico o que é o parto na lua cheia. Vai ficar de pronto-socorro no hospital. Assim. Lotado, Assim, lotado. assim, Então, verdade. assim, o grande X da questão é, a explicação é, nós temos o ciclo circadiano e o ultracircadiano. A alteração do ciclo metabólico tem relação com a energia fotônica e com a entrada de energia dentro do nosso sistema nervoso central e a permeabilidade e a ação disso dentro do nosso corpo. Por isso que quem trabalha fechado e não sai de casa tem mais problema do que quem tem Exato. atividade E lá de existe fora. um gene que eles, quando descobertos, chamaram de genes clock. Esses genes clock, eles existem no corpo inteiro. E eles são disparados dentro do seu DNA de cada célula, mediante o seu ciclo de exposição à luz solar. Que loucura isso daí. Olha, tá vendo? É tanta coisa. Por que eles não ensinam isso daí pra gente na escola, hein, doutor? Fala a verdade. Senão eu não teria o que fazer, pô. Não, é porque senão, né? Senão não precisava. Não, mas é por causa daquela velha teoria que os laboratórios médicos eles precisam movimentar a economia, mas eu não vou entrar. Não, mas isso não é uma teoria. Isso é um Isso é fato. verdade, Isso é um claro. fato. Você tem que ler, dar uma lida no relatório de Flexner. Busca esse termo, aí vocês vão entender. Você sabe de uma coisa? Que nem o meu pai, né? Meu pai ele faleceu agora em agosto, né? E ele ficou... Quantos anos ele tinha? 84 anos. Que bênção, de idade. bicho. Eu perdi o meu, eu era molequinho, eu tinha 11 anos de idade. Não, meu pai sempre muito bem e tal. Tinha 5, 6 stents no coração, mas assim... Mas chegou vivo, não chegou? É isso aí. Chegou vivo. Mas a medicina, ela fica empurrando um negócio, empurrando. Sim. E aquele sofrimento, ele ficou 6, 7 meses sofrendo e vai e volta de hospital e tal. E na minha opinião, eu conversando com a esposa dele, né, falava, mas eu acho que não é Ele quer justo isso, com o cara. ele quer isso. Exato. É isso aí. Ó, vou falar uma coisa aqui. Minha mãe me E ligou. a medicina faturando. Minha mãe me ligou. Faturando. Minha mãe me ligou no meio da pandemia e falou assim: filho, faça picadinho ou não? Eu falei, mãe, você viveu pelos seus termos, morra pelos seus termos. Eu não tô aqui para te falar o que você deve ou não fazer, nunca fiz isso. Sou seu filho, não sou seu pai. É isso mesmo. E eu não sou seu médico, eu sou seu filho. Olha, isso que eu tô falando ajusta muita ansiedade, tá? Se mantenha como filho, a não ser que sua mãe já esteja numa fase que você tenha que cuidar dela. Porque se você tentar ser pai da sua mãe ou pai do seu pai, você tá ferrado. Não. Aí você arrumar muito problema, aí você vai pirar mesmo. Não, e você pira porque você não tem hierarquia sobre isso. Mas aí a gente tá brincando sobre um ponto que é nós entendermos que a vida é feita de ciclos e não ficarmos agarrando em fio de cabelo para expectativas de outros. Exatamente. Porque só sente isso. Eu perdi meu pai muito cedo, ele teve um infarto fulminante, 49 anos. E ele tinha uma doença muito grave. E foi aquilo, será que ele gostaria de continuar sofrendo para estar vivo? Exato. Sobrevivendo? Exato. E a medicina hoje ela vai te empurrando isso daí, né? Vai. Não tem jeito. Cada vez a última droga, cada vez o último suspiro, cada vez a última. E eles ficam segurando talvez muitas curas de muitas doenças hoje que faturam e sustentam muitos os laboratórios hoje, não é verdade, doutor? Cara, Ivens? a gente não sabe nem dizer, mas assim, uma coisa que a gente pode afirmar. Eles investem muito, eles têm acesso a muita coisa. E assim... E eles precisam ter retorno. E dentro da dinâmica, é um negócio. É um negócio. E dentro da dinâmica de funcionamento do mundo, diga-se de passagem, ninguém empurrou uma pizza goela abaixo em você. Não. Ninguém empurrou um hambúrguer goela abaixo em você. Você escolheu, pô. E é gostoso. E é gostoso, porque ele foi feito para ser gostoso. Exatamente. Não, mas não é comer sempre. Exato. Ele foi feito para viciar. Exato. Entendeu? É Ele isso foi mesmo. feito para matar. É isso Matar mesmo. sua vontade, matar sua ansiedade. Ele foi feito para tudo isso. Mas quanto tempo isso dura? Dura 2 E aí- horinhas e acabou. Dentro desse contexto da liberdade do sonho americano, que você chega aqui e tem a liberdade de conseguir aquilo que no Brasil antigamente era só a comida que... Pô, eu não vou ficar muito caro viver de McDonald's no Brasil. Você chega aqui, você vive de McDonald's o dia inteiro se você quiser. E gasta $5 E por gasta dia. $5 por dia pra comer. E você fala, nossa, vou comer o resto da vida isso e acabou, tô feito, não vou gastar nada. Como é que vão falar que é caro comer aqui? Mas é isso mesmo. Mas aí você depois recebe a conta da saúde que você vai ter. E aí isso a conta vem bem alta, porque a saúde daqui é um negócio complicado. Agora, doutor, vamos levar uma... Nós já estamos nesse bate-papo aqui uns 45 minutos. Já? Sensacional.
Mas eu queria entender um pouquinho. O que aquele... o nosso seguidor que está lá no Brasil se preparando para mudar para cá, ele deve se preparar, né? O que ele deve fazer? Porque ele vai mudar de ambiente, a gente já falou disso, ele vai mudar o ciclo dele, a esposa vai mudar, isso vai gerar aquela ansiedade. É o visto, será que o visto dá certo? Será que eu vou arrumar trabalho? Será que eu vou ganhar dinheiro? Como ele faz para vir preparado, doutor? Para evitar de ter essa ansiedade que vai levar ele para uma má alimentação pela compensação, pela saciação, e aí vai gerar obesidade e vai gerar outros problemas. Que recomendação você, que é estudioso da área, pode deixar? Tem um amigo meu que ele costuma dizer o seguinte aspecto. Quem tem dinheiro não é tão ansioso. Fica menos ansioso em alguns aspectos. É verdade. Porque você não se preocupa com tantas outras coisas. Sim. Você pode criar outras preocupações. Sim. Mas na pirâmide de Maslow, a base da sobrevivência, quem já tem um dinheiro já fica blindado nisso. Então, primeiro aspecto se você vai fazer uma transição de carreira, transição de país, você tem que se preparar, bicho. Não é da noite pro dia, você não vai dar um tiro, vou adoidaraço. Passar a mão no passaporte, comprar Você não tem mais 15 anos. Exato. Se for seu filho vai fazer isso, até pro seu filho você vai dar alguma dica. Então, assim, mas você, macaco velho... Já que já não pode mais já errar que não tanto. pode mais errar tanto, entendeu? O que você vai fazer? Então, você tem que ponderar, você tem que conversar, você tem que investir, você tem que pedir ajuda a quem tem essa experiência. A quem está nesse ambiente há mais tempo, que conhece esse território, para fazer esse atalho acontecer para você. Mas, minha mãe é professora de português, e ela sempre falou assim, quanto mais você estudar, mais sorte você tem. Isso é verdade. Então, prepara. E seja cirúrgico na hora da ação. Essa é uma boa recomendação mesmo. Preparação é... Porque sempre... a preparação coisa. não é uma ilusão, sabe? Não é. É você... Minha esposa fala assim, mas você pensa em todas as hipóteses. Puta, mas é meu papel de chefe da família pensar em todas as hipóteses, pô. É meu papel. Deus livre e guarde. Eu não quero que nada aconteça, mas Deus livre e guarde. Você tem... Daqui a 5 anos aparece alguma coisa. Como é que eu cuido disso aqui? Lá eu sou médico no Brasil. Lá resolve. Lá eu tenho amigos. Lá eu estalo o dedo, você tá no melhor lugar. Lá tem o SUS. Você teve tudo. Lá você teve tudo. Você nem pensou em nada. Como é que seria aqui? Então, eu tenho que... É meu papel fazer isso. Então, o primeiro ponto é você ter clareza do seu papel. Qual o seu papel na tua família? Qual o seu papel como chefe? Como arrimo? Qual o seu papel? Qual o papel da tua esposa? Como que vocês dois são provedores, não são? Qual o papel de cada filho? Porque não vai ter faxineira todo dia, não vai ter... Como é que vocês conseguem dar conta da casa de vocês hoje mesmo? Você consegue já dar conta da sua louça, pelo menos? Isso me faz lembrar minha esposa, lá com 2 empregadas em casa. Ela falou, eu não vou vir aqui para fazer faxina nessa casa. Falei, calma... Também não precisa ser o mesmo nível de limpeza que você estava acostumada. A régua aqui é outra, mas ela demorou alguns anos para entender isso. E aumentou a flexibilizar a regra de tolerância dela do que era o padrão que ela queria. Porque aí, quando começou a pesar sobre ela... Ela falou, não precisa ser tão branquinho assim. Eu acho que não precisa ser tão, né? Vamos segurar um pouquinho Acho aqui. que eu... Não, e eu mudei também a camisa, assim, né? Eu tinha lá uma das É por isso que aqui se troca tantas coisas. Exato. É por isso que se joga fora e compra um novo. E você não precisa ser da mais cara, não. Compra dessa daqui, porque eu vou usar só 3 meses, jogo fora Jogo e tá bom. fora, acabou, surrou, comprou outra ali de $10, $50 e acabou. Tem clientes que perguntam para mim assim, mas como é que vocês lavam tênis? Vocês não têm lavanderia, não tem tanque? A gente não lava o tênis, a gente joga fora e compra um novo. Porque, exatamente, você pega um tênis, você compra o segundo, 50%, você, qualquer coisa é muito simples. E você acha que esse consumismo todo, né, vou te interrompendo na tua Tá tudo pergunta. bem, não tem isso não, tá tudo ótimo, eu já entendi o ritmo. O consumismo que os Estados Unidos gera, né, a facilidade, o acesso a tudo, porque aqui, queira ou não, você tem acesso. O cara chega aqui, ele tem um salário, por menor que seja, ele consegue ter o iPhone dele, ele consegue ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Isso influencia também em toda essa ansiedade, obesidade, Avone, prejudica. Você falou uma coisa importante, tá? Aí a gente entra com um processo de maturidade do imigrante. Porque a pessoa que vem para cá querendo fazer dinheiro, ele faz.
Só que se ele ficar na gandaia, gastando dinheiro, consumindo tudo a todo momento, a torta direita, ele não vai juntar nada. Não vai juntar nada. Se ele ficar saindo todo final de semana, não, ele trabalha de sol a sol, por isso que ele junta dinheiro. Uhum. Então tem esse aspecto. Você tem que entender, você quer levar que estilo de vida? Você vai conseguir. Agora, você quer alçar voos maiores, você vai ter que empreender. Aí você vai sair do trabalho. Porque o trabalho vai te dar até determinado patamar. Exato. Empreendimento vai te dar outro, mas o tombo pode ser maior também. Exatamente. Mas você tem que ter mais comprometimento e mais preparação. E aí a ansiedade é diferente. Uhum. Não venha falar que a responsabilidade do funcionário é igual do patrão, porque nunca vai ser. Senão ele já era patrão. De jeito nenhum. É igual falar, senão ele já era patrão. E tem gente que nasceu para ser funcionário e tem gente que nasceu para ser E tá patrão. tudo bem. Não tem problema E tá nenhum. tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Não, são complementares. São complementares. O grande X é, você está bem na sua posição e você quer estar assim? Você está de acordo com o que você está ganhando? Está de acordo com a conversa da empresa? Tá tudo bem. Uhum. Agora, em cada patamar de hierarquia e de liderança tem um nível de ansiedade diferente, mediante a responsabilidade e a tomada de risco que você tem. E quando que a ansiedade vira um problema? Quando ela começa a alterar seu sono, quando ela começa a alterar a sua potência sexual, quando ela começa a alterar o nível de percepção e conversa alheia dentro da sua casa. Quer saber se você está bem ou não? Pergunta sua mulher. Isso. Ah, mas minha mulher vai me dar porrada o tempo todo. Não, pergunta pra sua mulher. Você tá muito chato, cara. Às vezes é uma baixa de testosterona só. Você tá muito irritado. Às vezes é ansiedade, sim. Uhum. Você vai precisar de ajuda. Você está conseguindo ter qual frequência sexual na sua vida? Uhum. Isso para um homem é muito importante, cara. E aí a gente vai pensando dentro dessa maneira, é porque são vias distintas, mas quando a gente olha para o aspecto da ansiedade, você quer ver o olho tremendo? A pessoa que fica mastigando os dentes parado, bruxismo. Você tá fazendo a leitura em mim aqui, doutor. Então, assim, eu não tô falando nada. Tá falando nada. A gente olha. Então, dentro desse contexto, é você ter um olhar para perceber os pequenos detalhes que estão tirando você do eixo, tirando você da rota e ajustar o quanto antes. Porque 1 grau que eu altere aqui, muda a rota aqui bem de grande. 1 grau aqui, depois de 10 quilômetros, é um trecho completamente diferente. Mudou muito lá na a frente. trajetória, é verdade. Então, a ansiedade, cuidando do sono, cuidando da alimentação, cuidando de como você conversa, tendo momentos de lazer, olhando a parte financeira, planejando. Um equilíbrio, né? É uma vida em equilíbrio mesmo. Porque se você não conseguir, você já está todo desorganizado no Brasil, está tudo ferrado. Tá tudo bagunçado. Você acha que só porque vai Você mudar... acha que vai mudar para cá, você vai vir para a terra dos sonhos e que da noite pro dia vai estar tudo resolvido? Não. Não é assim que funciona. E é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O problema, ele vem na mala, né? O problema, ele vem ali escondidinho. E assim, as relações, elas vêm... E existe uma coisa... Gente, se o casamento não tem... Eu sou católico, tá? Sou cristão, tenho muitos amigos cristãos... Vários amigos pastores. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Independente de qual seja a sua relação. Se Deus não for o centro, seu casamento corre sério risco. Uhum. Porque quando você sai do seu país, quando você passa por tribulações, se você não tiver estrutura, se cada hora um começar a culpar e não começar a ajudar e posicionar lado a lado, sem cobranças e se fortalecendo... E muitas vezes a pessoa deixa de fazer uma autoanálise, né? Ela cobra, joga em cima do outro, mas não vê o que ela tá fazendo. E a melhor pessoa que pode analisar você é seu cônjuge. Até. Você quer saber como você tá? Pergunta pra sua mulher, pergunta pro seu marido. Porque ele é a melhor pessoa. Ele é a melhor pessoa para dizer. Porque às vezes a gente não quer ouvir a verdade, que dói. Mas é a verdade que dói que fez a gente crescer até hoje. Ou ela chegou pela porrada da vida, ou chegou por algumas pessoas que tinham misericórdia e se manifestavam E a gente tem que dar graças a Deus quando chega de alguém que tenha misericórdia da gente, porque dói muito menos. Exatamente. É muito mais fácil de enfrentar o caminho. Mas normalmente as pessoas quando recebem esse tipo de crítica dentro de casa, gera um cabo de guerra. Então, eu vejo que o aspecto da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, existem cérebros que funcionam diferente. Vou te dar um exemplo. Um dos maiores nadadores do mundo,
Um dos maiores medalhistas olímpicos do mundo. Ele tem transtorno de déficit de atenção. E como é que ele conseguiu chegar nisso? A Ritalina dele era embaixo d'água. Então, o grande X da questão é... E ele fala abertamente disso, cara. Todas as medalhas no peito. E ele fala, olha... Toda vez que eu mergulhava embaixo d'água era como se o mundo se silenciasse. E se eu estivesse fora d'água era como se tivesse 50 pessoas falando ao meu redor. Então... Eu preferia estar debaixo d'água. Aí ele se viciou no quê? Na natação. E aí... E aí ele entrou em hiperfoco. E aí que entra. A pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, eu tenho, tá? Eu tenho dislexia também. Então, como é que você pega um cara que vira autor, que dá aula, que é disléxico, com TDAH, e tem hiperfoco? O problema não é a atenção. O problema é a motivação para se manter focado. E eu falo isso com conhecimento do meu filho, que tem o tal do TDAH, mas ele tem TDAH para algumas coisas, porque quando ele tem foco, acabou. Ele tem Fica o hiperfoco. Brutal. Assim, mas aí é que tá. A diferença é impressionante. Por que essas pessoas tendem a ser mais viciadas? E elas tendem, tá? Eles tendem a ter mais vícios. E essa é uma das desculpas da maioria dos neurologistas e neuropediatras para meterem Ritalina nas crianças. Ah, é? Para evitar de que exato. Outros Agora eles estão mas viciam na Ritalina. Não, exato. Aí, ouve isso. Eu estava discutindo isso com um amigo meu psiquiatra lá em Indaiatuba. Falei assim, cara, eu sou quem sou com o meu cérebro que tem TDAH e dislexia. Minha personalidade, meu caráter foram forjados desta forma. Você já parou pra pensar o que a gente tá fazendo com essas crianças, dando Ritalina para eles desde a infância? Nossa senhora, eu não quero saber a consequência. Que faz e aí, é fácil criar uma criança com maior ímpeto de oposição, de maior ímpeto de joguinhos. Por que quem tem TDAH tem maior tendência a vício? Porque ele busca motivação em situações de novidade constante. O joguinho dá isso a todo momento. E aumenta a dopamina. Pela motivação. E aí ele entra em hiperfoco ali. E aí ele tende a gerar um vício pela motivação. Ele tende a querer aquilo que é mais fácil. E pior que depois que nós... Pornografia hoje é o maior problema. É o maior problema. O maior problema. Porque hoje você tem acesso à pornografia em qualquer mão. Casamentos estão acabando, aumento de ansiedade, depressão, por conta de pornografia. Adultos hoje, nos Estados Unidos, a última pesquisa que saiu, a idade do virgem está aumentando por conta de pornografia. Que loucura. Sim. Hoje o que a gente menos tem são relacionamentos diretos. Não tem mais interação. Não tem. Não tem mais interação. A gente estava discutindo lá no escritório, né, que hoje em dia é fácil, porque você conversa tem aquele aplicativo lá de... Tinder, isso ou aquilo, não sei quais são os nomes. Oi, tudo bem, vamos sair, beleza. Não tem aquele negócio da conquista, não tem aquele negócio da nossa época. Não tem o jogo da conquista. Exato. Mas aí é que tá. Não tem aqui. Essa pessoa... veladamente na relação do dia a dia, isso vai continuar existindo. E aí a gente entra dentro de um contexto que, se você quiser, eu falo disso, mas aí vai dar dor de cabeça pro povo. Pode falar, manda pau. Então vamos lá. Nós não temos problema nenhum. Você é um cara... não quero processo. Vamos lá. Você é um cara que você tem um nível de dominância alto. Você já era executivo, já tinha sua empresa. E aí você pensa, imagina um cara com alto nível de virilidade. Normalmente, ele tem uma mulher que adequa ao nível de virilidade dele. O cara emasculado, ele tem uma mulher dominante do lado. Sim. Quando esse cara emasculado que provê e está sob determinado controle para de atender os princípios dela, ela troca e vai para outro. Puf. É aquela mulher que às vezes acaba 4 relacionamentos. Troca o cara, porque aí aparece outro que tem um pouco mais de potência do que esse, vai pro próximo. Por isso que eu falei, se Deus não é o centro, esquece, vai embora. Vai embora. E aí, o cara muito viril, quando a mulher para de ser o balaúrte dele, o estandarte dele, ele começa a ser subjugado em algum momento por alguma crise que ele estava passando, que você é isso, você é aquilo, ele começa a apontar o dedo, sempre vai aparecer uma donzela falando que ele é o cavaleiro de ouro do lado de fora, falando, não... Você é o Hércules da minha vida. Então, o jogo da energia masculina e feminina é uma das grandes causas de ansiedade hoje. São mulheres masculinizadas e homens afeminados. E esse jogo dentro da relação, da casa, cara... Isso vira uma bagunça. Isso destrói a família.
Resumindo, o mundo tá ficando chato, né, doutor? Não, assim, isso sempre existiu, mas tá cada vez mais forte. Não, tá cada vez Não, mais forte. eu acho que o que tá deixando o mundo chato não é nem isso, cara. É a gente não poder conversar sobre isso. É você ter que ter dedos pra falar a realidade. E você sabe que essa polarização tá no mundo inteiro, né? Não, é geral. É geral. É uma coisa que literalmente chegou num ponto que tá tão sensível, tá tão frágil. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tava passando no aeroporto, na Polícia Federal, antes de eu passar com a Bela, com a Carol pra vir pra cá. A mulher tava falando assim, chamou o outro policial. Você acredita? Eu do lado, parado. Você acredita que tem a faixa do autismo, não tem? Que é aqueles quebra-cabeças coloridinhos de acessibilidade. Você acredita que entrou aqui e veio uma pessoa que era... falou a sigla inteira lá da LGBT, né? Porque ela acreditou que essa faixa era de LGBT, por isso que tinha que ter fila privilegiada. Ah, meu Deus. Mas o problema aqui hoje não é esse. Não é você ser aceito pelo que você é. Você querer impor a sua realidade Exatamente. ao outro, alterando a percepção do outro sobre o que é a realidade. Então, isso ocorre dentro de casa. Então, isso ocorre em depressão, ocorre em ansiedade. Isso ocorre em várias doenças. Porque a pessoa que tem bipolaridade, vamos supor... Ah, mas eu sou bipolar. Então, seu marido tem que aguentar a sua loucura o tempo todo? Você não era sempre assim. Teve algum momento que você fez algo. E não é loucura, é o seu cérebro. Você sempre teve algo, só que você não percebeu quais eram os ciclos e como isso ocorria. Agora, você quer dizer que você tem TDAH e TDAH separa mais. Aí entra um jogo de vitimismo porque tem uma doença. Tal da historinha, Exato. E não é. Você tem que entender que aquele é você. E dentro de quem você é, como você se relaciona com o próximo em amor incondicional. E tem muitos desses pontos que a gente não consegue encontrar sem a ajuda de um profissional. E aí, exato, e é para isso que o profissional existe. E dentro desse aspecto da ansiedade, eu costumo dizer, tá, gente, não leiam o livro Ansiedade, o Fim da Escravidão, se você quiser mais um livro para contar história para você sobre a ansiedade. É um manual de conduta, ponto. Tem gente que vai odiar o que está lá dentro. Não interessa. É como eu consegui ajudar dezenas de milhares de pessoas. Tem gente que vai amar o que está lá dentro. Mas vai amar a partir do momento... Teve um depoimento que eu recebi, Pavone. A mulher falou assim, eu li a primeira vez. Quando foi o lançamento do livro? Junho de 2022. Junho de 22. Então tá fresquinho aí. Tá fresquinho. É um livro atemporal, tá? Tá. Ele é atemporal, a forma como ele foi feito. Já tá programando escrever ele em inglês ou não? A gente já tá com ele programado para escrever em inglês, espanhol. E já tem o próximo saindo também sobre vícios. Inclusive sobre dopamina, por isso que eu estou conversando tanto com você. Legal. Já está sendo escrito. E aí, Pavone, o principal aspecto que a gente vê dentro disso é a pessoa primeiro ela olha, lê, não preenche nada do livro. O livro é todo para preencher. Segundo, ela lê, preenche. E no terceiro, ela lê, preenche e executa na vida. Então, às vezes ela lê um capítulo e aplicar o que está naquele primeiro capítulo, não. O cara, ele cria um sistema de fuga em tudo. Porque nosso cérebro é treinado para fugir da dor. Esse é o aspecto. O nosso cérebro é formado para fugir da dor e o nosso cérebro ele é formado para te manter na zona de conforto. Para buscar prazer. Exatamente. Você quer ver? Eu vou te falar. Para que complicar se tá bom? Eu vou te falar um termo. Não é... O inferno é o último lugar que a gente tem que parar, Pavone. O problema é que o dito conforto às vezes está lá. Tá lá. Porque a pessoa... e não é o conforto. É uma zona de adaptação. O seu cérebro ele quer evitar um novo gasto de energia. Exato. Essa zona de adaptação, você se adaptou à camisa como ela está aí, neurologicamente. Então você não percebe, mas ela até eu falar, aí eu puxei sua atenção para ela, você percebeu o toque, o tecido, como... E você não percebeu o peso da Mont Blanc no bolso esquerdo. Agora você percebeu. Por quê? Porque está aí. Então, o cérebro, ele foca naquilo que eu dou atenção. Quando sua esposa estava grávida, você via só grávida na rua. Então, é sério. Então, se a gente tá... esse carro, você vê um monte daquele... Exato. Quando você pegou o barco, você estava ficcionado em barcos e por aí vai. Exato. E aí, dentro desse nível de foco neurológico, a gente entra no foco neurológico do obeso, no foco neurológico do ansioso, do foco neurológico da depressão, do foco... Entendeu agora? Então, para a gente sair desses ciclos, a gente precisa ter consciência de onde estamos botando o foco. Porque onde a gente coloca o foco, a gente expande.
Exatamente. E aí, voltando a falar do nosso imigrante que vem para cá, muitos eu vejo nesse aspecto. Ele mudou para cá, mas o foco dele está lá, no Brasil ainda. Ele não conseguiu se desligar, ou é por causa da família, ou é por causa do ambiente. Alguma coisa ele demora muitos anos para... Às vezes não consegue, né? Ou então, como a gente conversou, eu falei brevemente aqui, o cara quer viver no Japão pensando que ele está jogando o jogo do Brasil. Não tem como. A regra é do Japão. Aqui é você está no Japão, a regra é do Japão. Você está nos Estados Unidos, a regra é dos Estados Unidos. E quanto mais você se impor às novas regras, você vai ficar insatisfeito e você não vai se adaptar. E só vai ter problema. Exato, porque você está criando um fantástico mundo na sua cabeça que não existe. Exato. E a realidade é outra. Doutor, nós já chegamos aqui em 1 hora no nosso podcast e eu queria deixar uma pergunta para você. Vamos mudar por Orlando ou não, doutor? Pavone, deixar isso. Lá em casa, eu costumo dizer que Ou vou ter que perguntar para dona Carol? a mulher sabe, ela conduz, entendeu? Amém. Então, assim, dentro desse contexto, eu não dei nenhum passo sem a aprovação da minha mulher. Mas, olha, ela está fortemente tendenciosa a isso. Então, deixa eu conversar uns 30 minutos com ela. A gente pode trocar mais algumas conversas. Você gostou da prosa? Mas claro, foi sensacional. Por mim, eu ficava mais 2 horas aqui. E você acha que dá pra gente ajudar a gente nesse contexto, como eu tô falando aqui com você? Mas não tem dúvida. Então, se a gente conseguir ver nesse aspecto, quem sabe? Claro, e eu acho que uma das nossas missões aqui nesse planeta Terra, rapaz, seja qual a crença que você está Exato. assistindo, a gente tem, é servir as pessoas, é ajudar as pessoas. Acho que não tem por que a gente... De grande valia. E claro, lembrando, doutor Juliano Pimentel tem o livro Ansiedade, O Fim da Escravidão. O Fim da Escravidão, e o outro anterior... Saúde Plena. Aqui nos Estados Unidos, vocês podem comprar o livro físico mesmo, Isso, na pela Amazon. Buo Books. Não tem na Amazon. Tem na Amazon também. E tem pela Buo Books também, que entrega aqui. E a Amazon, não sei se está entregando o livro físico aqui, mas em Kindle está vendendo no mundo inteiro. Mas deve estar. Não, eu estava olhando lá, tinha o físico. Ah, então tá tudo resolvido já. Tinha o físico Então tá resolvido lá. já. Bom, se não tiver, aí Buo Books. Ó, depois o pessoal escreve lá no link do YouTube, o vídeo vai estar lá. E o pessoal vai também te chamar nas redes sociais, doutor Juliano. Vai pro Instagram, porque no resto não dá para responder, gente. Não, Instagram hoje é a melhor plataforma que não tem, dá. pelo amor de Deus. Mas acha você lá no Facebook, acha você no Instagram e no YouTube como Dr. Juliano Pimenta. Isso aí. Obrigado Meu pelo carinho, amigo, Pavone. obrigado por ter vindo aqui. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de voltar aqui na próxima segunda-feira para mais um PavoneCast e todo domingo lá no nosso canal do YouTube, conteúdo falando sobre... Olha, eu até estou esquecendo aqui. Conteúdo falando sobre imóveis, conteúdo trazendo para vocês muita informação daqui de Orlando. E nós gravamos um vídeo lá na Car Expert mostrando para vocês um pouquinho dos carros. Então vai lá seguir e entender um pouquinho como funciona para você que está vindo para cá comprar o seu carro e poder curtir aqui em Orlando e trabalhar com ele. Porque sabia, doutor, que aqui em Orlando a gente não consegue trabalhar se a gente não tiver carro. Você não consegue se deslocar sem carro. Nada. Ou você tem carro, ou você vai ficar dentro de casa deprimido, com ansiedade e gordo. E aí a gente fala, né? Você tá vendo? Vai muito além de só vir com a casa. É um planejamento muito grande. Você tem que ter uma estrutura, não tem jeito. Para finalizar, eu já tive diversos clientes que chegaram na minha mesa falando assim, Pavone, eu tenho esse tanto de dinheiro, eu quero comprar casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, não sei o que lá. Aí eu pego o centro e falo, vem cá. Tá, você quer fazer isso, você vai... a vida custa tanto, tal. Vamos imaginar que você fica 2 anos sem trabalhar, faz a conta, tal. Então, o dinheiro que você tem é para você sobreviver, meu amigo. Vai, locação é ali, faz esse caminho, faz esse caminho, faz esse caminho. E agora, já são 10 anos aqui, né? Eu começo a pegar o kickback disso daí. E outro dia eu tive esse reconhecimento, o cliente sentou na mesa nessa situação, 4 anos, já se estabilizou, está ganhando dinheiro, me ligou, falou, Pavone, segui todos os seus aconselhamentos. Agora eu quero comprar. Me dê bem, agora eu vou comprar minha casa com você. E é essa recompensa que a gente recebe. E é com essa que eu deixo para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e voltamos na próxima segunda.